Hoje nós vamos lidar com uma cena aqui em que aparecem alguns fariseus. O povo que deu trabalho para Jesus, pelo amor de Deus. E eram os religiosos da época. E como o hino estava falando aqui agora, essa irmãzinha aí, Deus não quer religiosidade, Ele quer intimidade. Muita gente é religiosa, mas não tem intimidade com o Senhor. Não tem, não sabe o que Deus quer dele. Não sabe nem quem é Deus direito. E é preciso conhecer quem é o Senhor, saber quem você está seguindo e como você está servindo aquele que você está seguindo. Se é que você está seguindo Jesus, porque muitos estão seguindo homens. Isso é muito triste, estão perdendo seu tempo. E hoje nós vamos estar comentando sobre o justo juiz, como ele julga. Porque olha, sinceramente, o que as pessoas estão fazendo com o evangelho, principalmente nas igrejas grandes, é de dar pena dessas pessoas, porque elas vão pagar um preço muito caro. Não pensa que você é o poderoso, que você escapa da mão de Deus, porque não escapa não. E a capa de religiosidade não vai te proteger não, viu? Muita gente tem religiosidade, mas não vive a palavra de Deus, não vive o amor de Deus, que é o que Jesus falava para os fariseus constantemente: não tendes em vós o amor de Deus. Não adianta nada a religiosidade. É perda de tempo, está se enganando, está enganando a si próprio. Então nós vamos começar por aqui vendo a cena que se apresenta. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Analise esses dois versículos aqui, veja o que a palavra de Deus está mostrando. Jesus ia para o Monte das Oliveiras fazer o que naquele lugar ermo? Orar, porque sem oração ele não teria comunhão, sem oração ele não teria a presença do Espírito Santo. Jesus, que era filho de Deus, precisava orar constantemente, porque ele era apenas um homem. Ao contrário, muitos ensinam por aí dizendo que Jesus era tanto Deus quanto homem na terra. Gente, isso é uma falácia, porque realmente já debatemos esse assunto aqui, e a prova é isso: o tanto que ele orava, o tanto que ele jejuava, o tanto que ele consagrava, para que ele tivesse realmente o poder de Deus para fazer a obra de Deus. E ele chegava de manhã no templo, depois de uma noite de oração, tão carregado do poder de Deus, que o povo via de longe e falava: olha ali Jesus, vamos lá falar com ele que ele vai nos ensinar. E o povo vinha, e ele se assentava, e ele os ensinava o caminho de Deus. Observa que eles não iam procurar os fariseus para aprender nada, eles iam procurar Jesus. Por que eles iam procurar Jesus? Porque eles sabiam que os fariseus não tinham nada para ensinar. Tem pessoas que têm palavras prontas, palavras artificiais, sabedoria produzida, mas não sabedoria que vem de Deus. Não que eu seja contra o estudo, ele me levou para a faculdade, ele me capacitou. É bom ser capacitado, sim, mas não podemos desprezar o dom de Deus e não podemos deixar de reconhecer que, se o Senhor não nos der sabedoria, nosso diploma de faculdade não vale nada. Sem a unção de Deus, nosso diploma não vale nada. Não adianta ter anel de formatura no dedo, ter um diploma colado na parede, se chamar mestre, professor, doutor, nada. Você não é nada. Sem o Espírito Santo na tua vida, você não é nada. Sem a sabedoria de Deus, você não ensina ninguém. Você pode falar palavras bonitas, mas as pessoas vão perceber que são palavras ocas. São frases que você ouviu de alguém, que está repetindo agora, que não tem efeito nenhum, que não tem poder de transformação. Como meu filho disse para mim em 2018, quando o Senhor falou com ele, através do pastor João Ribeiro, ele disse: pai, quando Deus fala, a vida da gente muda, porque tantos outros falaram e não aconteceu nada, mas Deus usou aquele homem para falar comigo e a minha vida mudou. O cigarro ficou para trás, a bebida ficou para trás, as drogas ficou para trás, a orgia ficou para trás, a boemia ficou para trás, e ele se tornou uma nova criatura, e Deus tem abençoado a vida dele. A palavra de Deus tem poder, a palavra do homem não significa nada. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Olha só essa cena, presta atenção nessa cena. Jesus está ali ensinando. Jesus está ali ensinando no templo, e de repente
quando ele menos espera, aparecem os fariseus, os religiosos, os engravatados. Eles aparecem, trazendo uma mulher que foi apanhada no próprio ato adulterando. Eles admitem isso. Mestre, essa mulher foi pega no ato, no flagra, ela estava adulterando. E na lei, Moisés mandou que elas fossem apedrejadas até a morte. O que o senhor diz disso? Olha a cilada que eles armavam. Se Jesus fala assim, bom, se a lei mandou apedrejar, então vamos apedrejar ela. Eles iam falar, aí, cadê o amor que você fala? Cadê o perdão? Onde que está a tua salvação? Eles teriam de que acusar ele. Se ele falasse, não vamos apedrejar não, vamos perdoar ela, então você está quebrando a lei de Moisés, você é um transgressor da lei. De toda forma, era uma cilada. Era uma cilada. Agora, eu pergunto só uma coisa. Onde está a justiça desses fariseus hipócritas? Aonde está? Por quê? A mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Uma mulher adultera sozinha? Não. Tinha que ter um homem lá, né? Cadê o homem? Por que não trouxeram o homem para ser apedrejado também? Talvez o homem fosse um deles, né? Um amigo deles, um parente, um conhecido deles, né? Vamos poupar esse aqui nós não vamos apedrejar não. Então leva só a mulher. Pronto, leva a mulher. A mulher que tem que ser apedrejada. Cadê a justiça deles? Aí a Bíblia fala que Jesus, ao invés de responder, ele se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eu fico aqui me perguntando, o que será que ele estava escrevendo ali? Será que a gente consegue imaginar o que Jesus podia estar escrevendo? Seu hipócrita, seu infeliz, seu falso, seu mal religioso. Não sei, eu posso supor, não sei se era isso, de repente era coisa sem importância. Mas aí ele está lá escrevendo com o dedo na terra e eles estão ali impacientes, querendo uma resposta, porque fala, agora a gente pega ele, agora ele vai cair na cilada. Isso dizia eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, Senhor, o que o senhor fala? Endireitou-se e disse-lhes, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Glória a Deus, que resposta maravilhosa. Jesus estava encobertando o pecado? Não, de maneira nenhuma. Ele estava simplesmente fazendo justiça. Se é para apedrejar, vamos apedrejar todo mundo. Começar por quem está acusando. Se tem pecado, vem para cá para ser apedrejado também. Que é o que a gente vê muito hoje no meio religioso, pessoas que gostam de apedrejar os demais, gostam de apontar o dedo, gostam de apontar defeito. É a justiça humana, essa justiça falha, porca diante de Deus. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Em outra ocasião, Jesus olha para os fariseus e diz para eles assim, quem de vós me convence de pecado? E se eu vos falo, por que não credes? Porque Jesus não tinha pecado. Ele vivia totalmente sem pecado. E aqueles hipócritas, eles sabiam que não tinha do que acusar Jesus e vivia armando cilada para achar alguma coisinha para acusar ele. Faz lembrar a política brasileira, será? Será que faz lembrar essa esquerda que está dominando o poder aí com essas mentiraiadas do inferno aí? Muito parecido, né? Seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Voltou a escrever. Ou seja, vê o que vocês podem fazer. Se vocês acham que vocês estão sem pecado, começa a matar a mulher. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Ficou só os dois. Saíram todos, saiu um por um, devagarzinho foi baixando a mão, jogando a pedra no chão e foi saindo, começando pelos mais velhos. Quer dizer que os mais velhos tinham mais pecado do que os outros. A consciência deles falou, olha, você não pode jogar pedra, você está em pecado. Você também faz isso, faz pior do que isso. Você leva as pessoas à prostituição. Eles ouviram isso, a consciência apertou e eles começaram a sair um por um. Olha, ainda tem uma coisa que eu preciso comentar. Esse povo tinha consciência. Muitos que eu conheço hoje não têm consciência. Faz a coisa errada,
não reconhece que errou, não vai atrás para pedir desculpa, não se conserta. É como nós estamos estudando lá na primeira epístola de Paulo aos Romanos, lá no YouTube, de terça-feira. São irreconciliáveis, eles não buscam a reconciliação, eles não querem reconciliação, eles querem ser donos da verdade, querem ter razão, querem dominar, querem mostrar que eles estão certos, querem mostrar que eles são melhores nessa justiça porca humana aí, não é? Mas aí então, o que acontece? Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Oh, glória a Deus. Vamos entender essa passagem aqui, essa fala de Jesus, porque algumas pessoas podem achar que Jesus está dando aval para a mulher pecar, mas não é verdade. A primeira pergunta dele: cadê os teus acusadores? Lá no livro de Apocalipse fala que Satanás é o acusador de nossos irmãos. Então, a pessoa que vive para apontar defeito nos outros faz esse papel de servir o diabo como acusador. Então ele pergunta: nenhum deles te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. E ele diz: eu também não vou te condenar. Vai-te, não peques mais. Está dando aval? Não. Ele está dizendo para ela: eu não te condeno, mas o pecado pode te condenar. Se você continuar pecando, você vai ser condenada pelo seu pecado. Não por mim, porque eu vim para salvar. Mas se você continuar pecando, você vai ser condenada pelo seu pecado. Então esse conselho dele vale para todos nós nos dias atuais também. Você errou, irmão? Não fica desanimado, não se entristeça. Quem nunca errou? Quem nunca caiu? Mas não se importe com isso. Se importe em se levantar, como o filho pródigo se levantou e voltou para pedir o perdão do pai. Vá pedir o perdão do Senhor, vá com arrependimento, vai dizer: Senhor, eu não vou pecar mais. Porque o arrependimento, ao contrário do que muita gente pensa, não é sentimento de culpa, não é remorso. Não é peso na consciência. Arrependimento é a decisão de não pecar mais. Não vou fazer mais isso porque isso não agrada a Deus. Quantas pessoas às vezes são induzidas. Quantas mocinhas do passado. Hoje não vou nem falar porque hoje está difícil. Hoje tá uma corrupção geral, tá todo mundo, tá um pior que o outro. Mas no passado, quando eu era adolescente, tanta menina inocente que era enganada, menina ingênua era enganada pelo namorado, por alguém, né? E eu conheci até um caso de uma moça que estava na igreja, que tinha um sonho de gravar um CD, foi enganada por um pilantra e caiu na lábia dele. Mas não tem que ficar caída, levanta e anda, vai pedir perdão, vai se consertar, que Deus tem o perdão. O salmista diz: contigo está o perdão para que sejas temido. Nesse momento então Jesus entra no templo, tem um povo esperando, ele começa a falar com eles a respeito da sua missão. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha a declaração que ele faz: eu sou a luz do mundo, porque o mundo vive em trevas e escuridão. Não me lembro direito a passagem onde está, sei que é em Isaías, que fala que o mundo vivia em trevas. E lá no Evangelho de Mateus ou de Lucas, também não me lembro agora para falar, fala que o povo que vivia em trevas viu uma grande luz quando Jesus nasceu. Jesus nasceu e trouxe uma grande luz ao mundo, porque o mundo vivia mergulhado nas trevas do pecado. Se Jesus não viesse, o mundo logo seria destruído, porque o pecado, ele é corrosivo, ele destrói tudo que ele toca. Jesus veio e venceu o pecado e trouxe luz para que nós não precisamos andar em trevas. Nós andamos na luz, a luz da vida, a luz da vida eterna. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Olha só, chamando Jesus de mentiroso. Jesus que é a verdade, sendo chamado de mentiroso. E aí lá na frente ele diz: olha, se fizeram isso ao lenho verde, que se fará ao seco. Ele é o lenho verde, a madeira verde. Tentaram pôr fogo na madeira verde, quanto mais nós que somos secos.
Então nós não temos que nos importar com isso, mas vamos seguir os passos desse homem chamado Jesus, porque ele nos guia para a vida eterna. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Não sabe nada, não sabe nem de onde eles tinham vindo. As grandes perguntas da vida: quem sou eu, de onde vim, para onde vou, ninguém sabe responder se não for através de Jesus. Ele sabe tudo, ele trouxe tudo, a sabedoria de Deus para nós. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. A argumentação de Jesus é linda, não é? Dá para fazer um belo artigo de opinião. Disseram-lhe, pois: onde está teu Pai? Jesus respondeu: não conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Porque essa foi uma verdadeira revelação. Vocês não conhecem a mim nem a meu Pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam o meu Pai. Queria dizer, sou filho de Deus e o Pai é igual a mim. Mas eles não o prenderam porque não era chegada a sua hora, porque Deus tem um propósito para tudo, irmão. Não é porque você teve sorte que você está vivo, é porque Deus não marcou a tua hora para ir embora desse mundo ainda. Se você é filho de Deus, porque Deus tem um propósito na tua vida. Se você não é, porque Deus quer que você tenha um encontro com Ele antes de partir para a eternidade, para não se perder para sempre. Mas tem a hora marcada. Deus está no controle absoluto de tudo que acontece. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vir. Isso ele estava falando que ele já sabia o que ia acontecer com ele. Então ele diz: eu vou me afastar, vou me retirar. Vocês vão me procurar e vão morrer no pecado de vocês, porque vocês me rejeitaram. E diz mais: para onde eu vou, vocês não podem ir. Vocês não querem ir. Quando rejeitam a mim, rejeitam a salvação e não podem entrar no céu sem mim. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: para onde eu vou, não podeis vir. Olha como eles são ridículos. Jesus querendo matar a si mesmo, para quê? Por que ele ia fazer isso se ele era a vida? Por que ele ia fazer isso? Para fugir do propósito de Deus? Ele veio para isso. Mas eles, como não sabem o que é propósito, é a questão da religiosidade. Tudo tem que ser ditado pelo padrão religioso. Ah, porque o pastor fulano falou assim. Ah, porque o pastor presidente. Ah, porque o ancião. Ah, porque o presbítero. Ah, porque o mestre. Senhor, dê entendimento a essas pessoas, Senhor. Eles não podiam entender porque o líder deles não poderia ensinar eles mais do que ele sabia. Ele não sabia nada. Porque como o próprio Nicodemos falou: mestre, bem sabemos que és um homem vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos reconhecia a supremacia de Jesus e a divindade que ele demonstrava através do Espírito Santo. E Nicodemos se humilhava para ele, reconhecendo que ele era filho de Deus. Mas os outros não queriam abaixar. Tem gente que não abaixa a bola, irmão. Tem gente que pode, você pode provar que está errado, você pode mostrar evidência, a pessoa não, e acabou. Acabou. Já faz quase 3 meses que eu me afastei da congregação que eu estava visitando, que eu estava congregando. Não teve uma visita, não teve uma palavra amiga, não teve uma mensagem no WhatsApp, nada. Não é de Deus isso, irmão. Eu pessoalmente acho bom, porque eu ia ter que me justificar e falar: não, eu realmente não dou certo lá. Mas não precisou, me pouparam. Mas se eu fosse o pastor da igreja, teria ido atrás. Como assim uma ovelha se desgarrou? Vou atrás. Então você para pensar o que a obra de Deus é isso. É frequentar um templo, é dar dízimo, é dar oferta, é fazer grandes estruturas metálicas ou de cimento. Isso é a obra de Deus? Construir um nome, um ministério. Oh, meu ministério! Misericórdia! Ele dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou desse mundo.
O que está querendo dizer isso? Olha, vocês pensam só nas coisas da terra, eu penso nas coisas do céu. Vocês só pensam em promover as coisas desse mundo, a hierarquia, o poder desse mundo, e eu penso em promover o reino de Deus. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ele estava dizendo claramente, se não crerdes, se vocês não acreditarem que eu sou, olha lá como a palavra que Deus disse para Moisés lá em cima do monte. Moisés disse, quando os filhos de Israel perguntarem, quem te enviou, o que hei de dizer? Diga-lhes, eu sou, me enviou a vós. Jesus está falando claramente aqui, mas eles não conseguem entender, eles não querem entender. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Que pergunta mais besta. Eles sabiam a resposta, mas por que eles perguntavam? Para testar ele, para achar alguma coisa na boca dele, para acusar ele. Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Ou seja, vocês sabem, vocês estão se fazendo de besta, mas vocês sabem, deixa de ser besta. Fariseu besta, idiota, ignorante, deixa de ser besta. Aí ele adiciona, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso eu falo ao mundo. Eu acho que o João aqui, ele pecava no bom sentido, tá? Ele pecava por ser simples, não ter tanto conhecimento para transmitir exatamente a palavra que Jesus tinha dito. Então, quando ele diz, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso falou ao mundo. O que ele queria dizer aqui, eu acredito que seria assim, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, porque o Pai que me enviou, ele me deu essa palavra para falar, e o que eu tenho ouvido dele eu falo, mas tem coisa que eu não posso falar porque vocês não estão prontos para ouvir, vocês não aguentam ouvir. Se eu falar isso agora, eu vou morrer antes da hora, e tudo tem a hora certa para acontecer, mas não entenderam que ele lhes falava do Pai, de Deus, Deus Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Olha a palavra que ele está dizendo aqui. Quando vocês me matarem, quando me levantarem na cruz, vocês saberão quem eu sou. Eu sou aquele que sou. E que eu não faço nada por mim mesmo, mas falo tudo aquilo que o Pai mandou eu falar. Tudo que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, é nesse momento aí que os olhos de alguns se abrem, né? Ele diz, olha, o Pai está comigo. O Pai que me enviou está comigo. Está me fortalecendo, me guardando, me protegendo, porque eu sempre faço aquilo que é do seu agrado. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos entender isso aqui. Primeiramente, quando ele esclarece para eles, se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente os meus discípulos. Discípulo quer dizer aluno, seguidor, aprendiz. E era isso que Jesus queria que fossem aprendizes dele, que aprendessem com ele a conhecer a verdade, porque a verdade liberta. Até hoje é a verdade que liberta. Nós podemos ver o que aconteceu na política brasileira durante anos e anos. Eu nunca gostei muito de esporte, então eu ficava indignado de ver o pessoal discutindo esporte nas redes sociais, pensando, meu Deus, tanto assunto interessante para falar, esse povo fica falando Corinthians, São Paulo, Pauleira. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Finalmente levantou-se um político brasileiro que despertou o sentimento patriótico dos brasileiros. E hoje o que se discute nas redes sociais é política para conhecer a verdade, porque a verdade liberta. Como é que eu vou ficar apoiando um ladrão? Como é que eu vou ficar apoiando um mentiroso? Como é que eu vou ficar apoiando um canalha? Jamais! Eu vou apoiar aquele que é honesto, aquele que defende a palavra de Deus, aquele que defende a liberdade do povo de escolher seguir o caminho de Deus. É por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres?
Agora veja como que é a mentalidade da pessoa que é arrogante, que é soberba. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Que mentira! Que mentira! Primeiro, descendência de Abraão, deixa eu ver, ficaram 430 anos escravos no Egito, como não serviram a ninguém? E depois Moisés libertou, vieram para a terra de Israel, pecaram, aqui em Canaã, e ali em Canaã Deus mandou Nabucodonosor, levou eles cativos para a Babilônia, de lá para a Pérsia. Como nunca serviram a ninguém? Então a gente percebe que a pessoa ela faz de tudo para não aceitar a verdade, porque a verdade lhe incomoda. Nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Na época que Jesus falava isso, eles eram escravos de Roma. Roma dominava eles, havia invadido a nação de Israel em Canaã e tinha colocado os governadores romanos ali para tomar conta deles, para cobrar aqueles impostos sem fim deles. Nós sempre somos livres. Como tu dizes, sereis livres. Nós nunca servimos ninguém, estava servindo a Roma. Sabe o que é uma pessoa hipócrita que tenta tapar o sol com a peneira? Tá na cara da pessoa, mas a pessoa não quer enxergar. Existe muita gente assim ainda hoje. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ainda que eles não tivessem sido servos de Faraó, ainda que não fossem escravizados por Nabucodonosor, ainda que Roma não tivesse dominando eles, eles pecavam. E eles eram escravos do pecado, como Jesus diz. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então aqui nós vamos analisar o que? Jesus está dando uma sentença de liberdade para aqueles que são escravos. Se você quiser ser livre, você só tem que permanecer na palavra de Deus. Como ele disse, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu paro para pensar em algumas coisas do meu passado. Quando eu conheci o Evangelho, eu fumava, eu não conseguia parar de fumar. Eu não bebia muito, mas uma cervejinha de vez em quando, era aparecer na frente, falava palavrão, e um monte de coisa que eu não conseguia evitar. Aqueles maus hábitos que a gente adquire na vida, mas aí quando você percebe que aquilo não agrada a Deus, a graça de Deus inunda a tua vida, as correntes se quebram e você se torna livre de repente. Nunca mais fumei. Nós estamos em 2024, em março, fez 41 anos que eu parei de fumar, glória a Deus. 41 anos que eu não toco cigarro na boca. E eu não consigo nem imaginar como era eu fumando, não consigo imaginar. O hábito foi-se embora há muito tempo, Jesus me libertou. Bebida, nem pensar, nem por brincadeira, nem para agradar ninguém. Palavrão para quê? Para dar conta do palavrão depois? Porque tem gente que fala palavrão, tem crente que fala palavrão, irmão. E lá em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, Jesus diz assim: em verdade vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta dela no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Falar palavrão? Para com isso, irmão. Seja santo, vigia, crente, vigia. Então Jesus diz assim: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Uma declaração séria e pesada. Jesus está redarguindo. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, não precisa me falar, não é novidade. Mas sendo descendência de Abraão, vocês têm intenção de me matar, porque a minha palavra não consegue penetrar no coração de vocês. Vocês não aceitam a minha palavra. Eu estou falando daquilo que eu vi junto do Pai, do que acontece no céu. E vocês estão fazendo justamente o que vocês viram junto do seu Pai. É hora da cilada ser revertida. E eles vão cair na cilada. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus lhes disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão.
Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam como ele fez. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. E Jesus insistindo na cilada onde eles vão cair. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. E aí Jesus demonstra para eles a verdade. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendem a minha linguagem? Por não poder ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui ele matou a cobra e esmagou a cabeça da serpente. Vocês não entendem a minha linguagem porque vocês não podem ouvir, porque o pai de vocês é o diabo, vocês querem satisfazer o desejo do seu pai, que é o diabo. Ele foi homicida desde o início, mandou Caim matar Abel, agora está mandando vocês me matar. Ele nunca se firmou na verdade, porque ele não consegue viver na verdade, não tem verdade nele, ele é mentira. Ele é pai da mentira, é mentiroso e é pai da mentira. Ou seja, foi ele que criou a mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Olha aquele versículo que eu mencionei lá atrás. Vocês conseguem me convencer de pecado? Aponta um pecado que eu estou cometendo aqui. Fala de um pecado que eu cometi. Mostra um erro em mim. Porque Jesus era o homem perfeito, irmão. O homem que vivia totalmente controlado pelo Espírito Santo de Deus. Ao contrário de muitos hoje que querem usar o Espírito Santo para se glorificar, né? Ele era um homem totalmente controlado pelo Espírito Santo. Então ele diz, quem de vocês me convence de pecado? E se eu falo a verdade, por que vocês não acreditam? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E é por isso que vocês não escutam, vocês não são de Deus. Pronto, matou, esmagou a cabeça da serpente. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que é samaritano que tem demônio? Eles gostavam de afrontar, né? Quando falta argumento, ataca a pessoa, né? Você é um samaritano, você tem demônio, você é fascista, você é nazista, você é machista, você é equilibrista. Quando falta argumento, ataca. Isso é essa tática antiga. Essa tática é inspirada pelo próprio Satanás. Não dizemos nós bem que é samaritano que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, mas honro o meu Pai, e vocês me desonram. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Olha que oferta maravilhosa que ele fazia, que revelação gloriosa. Quem guardar a minha palavra, nunca verá a morte. A morte morreu, irmão. A morte morreu, aonde? Lá no madeiro da cruz. Lá onde Jesus pagou até a última gota de sangue pela nossa redenção, pela vida eterna. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Como eles insistem em atacar, né? Falta de argumento. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Você observa aí que Jesus fala palavras espirituais e eles levam pelo plano material. Sempre complicando, sempre confundindo as coisas. Jesus fala uma coisa e eles entendem outra. Eles não conseguem ter discernimento porque são, como é que eu posso dizer? São influenciados pelo espírito das trevas que planta trevas na mente deles para não compreender. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Em outras palavras, você por acaso é maior do que nosso pai Abraão que morreu? Ele morreu. Os profetas também morreram, você é maior do que eles? Quem você pensa que é? Isso que eles queriam dizer para quem você pensa que é? Já estavam chegando naquele limite de ofender, de desafiar. Os ataques estavam ultrapassando os limites.
Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Vocês chamam ele de Deus, de seu Deus, mas ele não é seu Deus porque ele é meu Pai. Vocês não aceitam a verdade que eu trago de Deus, então vocês não pertencem a ele. Tem muita gente hoje em dia que fala muito em Deus. Deus te abençoe, vai com Deus. E não conhece a Deus, irmão. Não lê a Bíblia. O que lê na Bíblia, se for contra a religião, a pessoa abandona, nunca mais volta ali, foge da verdade, como se pudesse neutralizar a verdade. Essa verdade que vai te perseguir a vida inteira e até no dia do julgamento vai ser jogada na tua cara. Não corra da verdade, não fuja de Deus, não fuja da palavra de Deus, não negligencie a palavra de Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Uma declaração forte: vocês não conhecem a Deus, mas eu conheço a Deus, eu conheço Ele. Se eu falar que eu não conheço, eu estou mentindo, como vocês são mentirosos. Mas eu conheço a Deus e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Aí então escandaliza de uma vez, né? Misericórdia. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Olha a ironia aqui, ó. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Eles questionavam Jesus para ouvir a verdade. Jesus falava a verdade, eles atacavam e queriam matar Jesus. Você não tem nem 50 anos e já viu Abraão? Isso foi lá 2000 anos atrás. Você viu Abraão? Como assim? Jesus então faz essa forte revelação: antes que Abraão existisse, eu já existia. Então aí foi uma declaração muito real, muito fácil de entender. Eles perceberam que ele estava dizendo que ele é Deus. Então vamos matar ele, vamos atirar pedra, vamos matar ele. Mas Jesus fugiu deles, se ocultou e saiu do templo, passando pelo meio deles, assim se retirou. Irmão, olha, nós passamos lutas, passamos dificuldades. Jesus passou maus bocados na mão desses religiosos aí. Nós passamos também, e às vezes até dá vontade de morrer. Hoje eu estava na escola pensando: meu Deus, tanta luta, tanta provação. E olhava para aquele calor que estava lá fora, falava: meu Deus, não dá vontade de ficar nesse mundo, dá vontade de ir para o céu, porque lá eu vou estar livre de tudo isso. Mas a gente não pode pensar assim, né, irmão? Nós temos que saber que Deus tem um propósito. Você não está aí por acaso. Não é porque aconteceu, não. Deus preservou sua vida, Deus te deu saúde, Deus te deu vigor, Deus te deu sabedoria para dar testemunho da palavra de Deus. Não é para você ficar se reclamando, se queixando, lamuriando, olhando para as coisas negativas da vida, não. Não é para ficar chorando, sentindo pena de si mesmo, não. Falando: nossa, olha como eu sou perseguido. Não. É para você dar testemunho, para você levantar e andar, para você fazer a obra que Deus determinou que você fizesse. Não fica se sentindo coitadinho, vítima da circunstância, não. Levanta e anda. Saia do meio das pessoas que estão te perseguindo. Saia do meio daquelas pessoas que estão roubando a sua força, a sua energia de Deus. E busque a Deus em oração e vai fazer a obra de Deus. Aqui nós conhecemos então o justo juiz que profere sentença de vida para uma mulher que pecou, porque reconheceu a injustiça que era feita com essa pobre coitada. E eu sempre falo que a mesma ansiedade que nós temos para condenar as pessoas, Jesus tem para salvar. Então não vamos julgar precipitadamente, não. Ah, esse já está no inferno. Ah, esse descansou nos braços do Pai. Para de ser mentiroso, para de viajar na batatinha. Você não sabe nada. Ai, irmão, mas ele era batizado, ele falava em língua, ele dava dízimo. Isso ganha o céu por acaso? Isso garante o céu para alguém? O que garante o céu é uma olhada na cruz, é o sangue derramado naquela cruz. E você não sabe como é que está o coração da pessoa. Meu pai foi uma pessoa difícil de evangelizar e sempre falava: ninguém faz a minha cabeça.
nasci católico e vou morrer católico, ele falava. E mesmo quando Deus estava fazendo a obra da vida dele, porque era oração, era jejum, era pregação, era voto, por fora você só via aquela cara rancorosa. Ninguém vai fazer minha cabeça. Você vê por fora, mas Deus vê por dentro. Você quer trabalhar por fora, mas Deus trabalha por dentro. No coração ele já estava convertido, mas não queria dar o braço a torcer. E a gente pensava, esse aí não tem jeito. Mas tem jeito sim, irmão. Aonde Deus põe a mão, como disse lá em Jeremias 23, 29, não é minha palavra como o martelo e como o fogo que esmiuça a penha? Deus pode. Deus pode tudo. Se você ora, se você confia em Deus, se você guarda a palavra de Deus, se você é uma pessoa que anda em seguimento da palavra de Deus, se você tem intimidade com Deus, intimidade ao invés de religiosidade, você pode orar e saber que Deus vai fazer a obra. Não tem oração que Deus não queira responder. A gente fala assim, Deus pode responder sim, não, ou espera um pouco. Não, a oração de Deus é sempre sim. Paulo diz lá em Coríntios que em Jesus sempre houve o sim. Então tem sim. A resposta de Deus para você é uma resposta de paz. Você só precisa confiar e esperar no tempo de Deus e fazer a sua parte. E não perder a intimidade com Deus, não perder a comunhão com Deus, porque você é o canal de bênção para muita gente. Não se importe com você, não fique com pena de você, não banque o coitadinho, não fica, oh meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Não, não chora. Se tiver que chorar, chora na presença de Deus. Saiba que Deus é aquele que enxuga suas lágrimas, te conforta, te dá força para continuar. Tem uma obra para fazer na tua vida e ninguém vai impedir, e ninguém vai parar ele. Quem tentar barrar a obra de Deus é como aquele que tenta barrar uma locomotiva. Tenta ficar na frente de uma locomotiva para ver o que te acontece. Mas essa é a obra que Deus tem para fazer na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que creem e confiam no Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Ore pelo Brasil, nós passamos por uma luta espiritual muito grande. Ore pelo Brasil, peça a Deus para derrotar essa potestade que está tentando nos escravizar. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.